Salve, salve, aluno LAC, professor Vitor Hugo na voz aqui mais uma vez para mais uma aula de Sociologia e hoje Sociologia da Educação, revisão de questões. No caso aqui, Sociologia da Educação tem a ver com as teorias sobre a educação dos sociólogos e não exatamente sobre a legislação educacional. Nós teremos uma outra aula sobre normas da BNCC relacionada à Sociologia e aí sim sobre a legislação sobre a área de conhecimento de Sociologia. Aqui no caso, Sociologia da Educação diz respeito a alguns fundamentos que a educação teria, segundo a corrente sociológica de alguns grandes pensadores. Então, para cada grande pensador da sociologia, a educação ocupa um lugar central na questão ou da manutenção social, ou seja, da reprodução da sociedade como ela é, ou de uma grande oportunidade de formar um cidadão capaz de ser crítico a essa sociedade. Então, nós temos sempre concepções da educação como sendo um aspecto ou de unidade ou de continuidade da sociedade como ela é, ou então de uma ruptura, de uma crítica ao modelo a partir da educação. Então aqui nós vamos ver a concepção de educação de alguns sociólogos. Então no caso, o primeiro deles, o Pierre Bourdieu, na questão 1 aqui da banca FGV. A educação é frequentemente apontada como um dos principais mecanismos de mobilidade social em sociedades modernas, sob a premissa de que, ao garantir o acesso igualitário ao conhecimento, promove-se a ascensão dos indivíduos das classes mais baixas. No entanto, sociólogos como Pierre Bourdieu apontam que a escola também pode funcionar como um espaço de reprodução das desigualdades sociais. Nesse contexto, qual dos elementos a seguir é central na teoria de Bourdieu para explicar que a escola nem sempre cumpre o papel de ascensão social? Então, o que ele está discutindo na questão? Primeiro ponto, ele vai dizer, nas sociedades modernas, a educação é vista como um mecanismo de mobilidade social. Isso significa o quê? Você pode mudar de classe social dependendo do seu nível de instrução. Então, se você tem um alto nível de instrução, alta formação, você tem uma colocação boa no mercado que te transfere uma outra situação de classe. E no caso, ele está questionando isso, que ele vai colocar que do ponto de vista dele, não há tanta ruptura assim. Então vamos ver as alternativas que corroboram com o pensamento dele, de que na verdade nem sempre, só garantindo a mesma educação, não se perpetuam desigualdades. Ele vai falar, não, a educação é só um meio, mas se não se observar um contexto maior, percebe-se que a escola não consegue acabar, mitigar com todas as desigualdades sociais. Vamos ver as alternativas. A. O capital econômico pode ser o único fator determinante no desempenho escolar. Não, não é o único fator. Inclusive, quando se fala que o mesmo ensino é para todos, é indiferente a sua questão de condição somente econômica. B. O capital cultural, transmitido pelas famílias, é valorizado pela escola. Então, o que o Bourdieu vai dizer? Bourdieu vai dizer que a escola ela reproduz desigualdades quando ela cobra elementos que já estão ligados a um capital cultural de elite. Então, as capacidades que a escola tradicional cobra são capacidades que já são passadas quase que como uma herança cultural para os membros da elite, e aí tem várias questões, Por exemplo, o exemplo clássico seria isso. A escola, ela valoriza o ensino de qual língua? O inglês, geralmente, por exemplo, nosso ensino, no caso, é o inglês. E essas famílias têm pelo capital que tem, cultural e aquisitivo, conseguem bancar um curso de inglês antes dela entrar até no ensino formal. Então ela já viaja para o exterior e consegue conviver e conversar com pessoas nessa língua. Então, pelo capital cultural que ela herda, capacidade de ter viagens, de pagar cursos, ela acaba tendo o seu capital cultural, falar inglês e ter ido para Orlando, para Disney, mais valorizado do que uma outra situação de um outro indivíduo que não tem esse capital cultural. Então percebe-se que a escola ela meio que valoriza, segundo Pierre Bourdieu, aquele capital cultural que é transmitido pelas famílias, que já vem de herança em muitos casos, já vem de berço. 2. No pensamento de Émile Durkheim, a educação ocupa um papel central na construção da coesão social. Para o sociólogo francês, a escola seria uma extensão moral da sociedade, funcionando como agente de socialização que transmite os valores coletivos. Considerando essa perspectiva, assinar a opção correta. Então, Durkheim é daqueles que pensa que a escola reproduz a sociedade como ela é. Então, ela serve a coesão social, ou seja, a gente aprende por meio da escola valores importantes para a vida depois da escola, Então aprender a obedecer regras, normas, aprender os valores nacionais, os valores tradicionais, então tudo isso tem a ver com essa formação de um valor de coesão, ou seja, de continuidade da sociedade como ela é. Alternativa A. Durkheim considera que a escola como ferramenta de contestação dos valores sociais, então não é continuidade, ele não fala em coesão, então ele não fala em ruptura, ele não fala em crítica, ele fala em coesão, ou seja, a escola
ela colabora para que continue a sociedade como ela é. B. Para Durkheim, a função da educação é desenvolver o pensamento crítico e autônomo, rompendo com a moral coletiva. Não, ele fala socialização transmite valores coletivos. Então você aprender a obediência é um valor coletivo, então obedecer às regras, às ordens. Você tem ordens, você tem regras na escola. Então você aprende e transmite esse valor para a vida lá fora. Então não tem a ver com essa romper com a consciência coletiva, muito pelo contrário. C. A função educativa, segundo Durkheim, está em inculcar a disciplina e o espírito de pertencimento ao grupo social. Exatamente. Então você aprende, né, que você faz parte de uma classe dentro da escola, que essa classe dentro da escola te coloca dentro de uma certa regra social de funcionamento da escola, onde você tem que obedecer, você tem que ter uma disciplina, sentar em fila, fazer silêncio, não falar em hora inoportuna, não sair da sala. Então você tem que prestar atenção. Então ali você é disciplinado e ao mesmo tempo você aprende ali, né, cantar o hino nacional, a ter um senso de pertencimento a um grupo social, que é a sociedade que você vive, faz parte. Questão 3. A teoria de Karl Marx sobre educação se insere em sua análise mais ampla das estruturas sociais da luta de classe. Segundo essa perspectiva, a escola inverte seu espaço neutro de transmissão do conhecimento, participa ativamente na manutenção da ordem capitalista. Dessa forma, qual das afirmações a seguir está mais alinhada com a visão marxista da educação? Como eu falei, existe um pensamento que a educação é coesão, continuidade, e existe esse pensamento da corrente teórica crítica, que vai dizer que a educação tem que ser formação de pensamento crítico, ou seja, tem que formar indivíduos capazes de questionar os valores da sua sociedade para que surjam novos valores. Então, deixa de ter a lógica da continuidade para ter a lógica da crítica e da ruptura. Então, essas duas correntes, Durkheim, coesão, Marx, rompimento, ruptura e crítica à sociedade como ela é. Alternativa A, a escola deve ser neutra e garantir a formação dos trabalhadores sem interferência ideológica? Então, quando ele fala que tem que ser crítica, então tem que formar alguém capaz de ser crítico, então ele meio que já direciona que o pensamento dele não é pela neutralidade exatamente, né? É pela capacidade de ser crítico, então não de ser neutro, mas sim de tomar posição crítica diante da sociedade. Então a A não tem como ser, porque não é uma posição neutra diante da sociedade. B. A educação serve ao interesse do capital ao preparar a força de trabalho para reproduzir a ideologia dominante. Então a crítica que ele faz é exatamente essa. Então a educação para ele não serve essa como ela está, porque ela prepara a mão de obra para o mercado de trabalho. Então ela se preocupa muito mais com a capacidade técnica do indivíduo para o trabalho, português e matemática, né, saber códigos matemáticos e linguagem, do que exatamente com a capacidade crítica dele de perceber o mundo, a sociedade e poder fazer uma outra observação. Então é essa crítica que ele faz. A educação para ele, então, deveria ser outra, capaz de formar o indivíduo para ter uma postura crítica aos valores da sua própria sociedade. Então, alternativa 4. Questão 4. Quando Kant discute a educação, ele a enxerga como condição fundamental para o desenvolvimento da autonomia do sujeito. Para o filósofo, o ser humano só se torna verdadeiramente humano por meio do processo educativo, pois é nele que se aprende a agir moralmente e a pensar por si mesmo. Qual das frases abaixo melhor reflete essa concepção kantiana de educação? Então Kant vai dizer, né, que a educação é o que nos torna seres humanos, sem ela nós poderíamos nos comportar igual aos animais. Então A educação deve mudar o comportamento do indivíduo conforme os costumes vigentes. Então, não necessariamente, né? Não é moldar o indivíduo ao comportamento dos costumes vigentes. Na verdade, ele vai dizer que tem que torná-lo autônomo, né? O ser humano se torna verdadeiramente humano, ou seja, capaz de pensar por si mesmo. Então, não é só reproduzir, é reproduzir por minha capacidade de saber reconhecer o que é o certo. Então, perceberam? Não é simplesmente reproduzir, sim ser capaz de pensar por si mesmo também, o que é a prática mais correta. B. O papel da escola é preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Kant não tinha essa visão, então essa visão vai ser muito mais voltada a outros pensadores. C. Educar é disciplinar o sujeito para obedecer às normas e à autoridade. Novamente, pensar por si mesmo não é só obedecer. Pensar por si mesmo é ter a capacidade de chegar à conclusão do que é o correto por si mesmo. D. A educação é necessária para que o ser humano aprenda a usar a razão de forma autônoma. Aqui ele está dizendo agir moralmente e a pensar por si mesmo, ou seja, saber o que é a prática moral, ética da minha sociedade por mim mesmo. Não é porque está escrito em algum lugar, porque eu sou capaz de refletir, de usar razões e chegar à conclusão de que aquele é o melhor comportamento. Alternativa D.
muito ligado ao pensamento do Kant e do iluminismo, né, do conhecimento como luz e a ignorância como as trevas. 5. Embora a escola seja comumente associada a espaços de igualdade de oportunidades, estudos sociológicos contemporâneos indicam que a estrutura educacional tende a reproduzir desigualdades. Isso ocorre, entre outros fatores, porque os conteúdos escolares e os critérios de avaliação favorecem determinados grupos sociais. Com base nessa análise, é correto afirmar que a escola valoriza de forma equânime todos os tipos de saber sem distinção de origem? Não é o que o texto está falando. O texto está falando que ele privilegia certo tipo de conhecimento. B. O sucesso escolar depende apenas do esforço individual do estudante? Então, não, né? Ele vai falar, mesmo que embora a escola seja associada à igualdade de oportunidade, ele vai falar que não, né? Se a gente olhar para além do estudante, percebe que há desigualdade na sua formação. C. A meritocracia educacional reflete exclusivamente as capacidades inatas dos alunos. Então, hoje é difícil acreditar que existe ainda essa concepção de capacidades inatas, né? Ou seja, a capacidade que já existe nele. Hoje entende-se muito mais a lógica da desenvolvimento de habilidades e competências, né? Seguindo aqui muito o que está na BNCC, né? Então ele tem que aprender conteúdos para desenvolver habilidades, para desenvolver competências. Então não necessariamente é inato, é desenvolvido por meio da prática. Ele tem que praticar algo para se tornar hábil, para se tornar competente. D. O capital cultural acumulado por estudante de famílias com maior escolarização proporciona vantagem na trajetória escolar. Então basta você comparar, né? Imagina que numa mesma situação, numa mesma sala de aula, você vai ter o indivíduo filho de pais analfabetos e você vai ter o indivíduo filho de pais, às vezes, da estudante universitário. O estudante ou professor universitário. E nessa situação, é claro que é muito diferente. É muito diferente você chegar em casa e perguntar para o seu pai para te ajudar numa lição e ele não conseguir, e você chegar e você ter um pai que é engenheiro e ele tem muita base de matemática porque é engenheiro, ele vai conseguir te ajudar muito facilmente no dever de matemática básica. Então essa diferença de capital ela tem que ser considerada, segundo alguns sociólogos. 6. A educação formal, em especial a escolar, é um dos mecanismos fundamentais por meios dos quais se consolidam os valores sociais e se formam cidadãos. Contudo, essa função também pode ser ambígua, pois a mesma instituição que promove a inclusão pode gerar exclusões. Nesse sentido, qual das alternativas expressa corretamente essa ambivalência? A escola é sempre o espaço de acolhimento e superação de diferenças sociais? Então não exatamente, né? Infelizmente acontecem episódios dentro da escola que reforçam algumas situações de desigualdade, de opressões e de violências. B. Ao mesmo tempo em que democratiza o acesso ao saber, a escola reforça a desigualdade a valorizar determinados códigos culturais. Exatamente. Então até hoje ainda existe, né, determinados códigos culturais, como eu falei, determinada linguagem, determinado tipo de arte, determinado tipo de currículo que está colocado, que ainda valoriza, né, muito mais aquilo que está voltado para um tipo de capital cultural do que outro. 7. A mobilidade social é um fenômeno no qual os indivíduos e grupos conseguem alterar sua posição na estrutura social, muitas vezes por meio da educação. No entanto, a tal mobilidade não é igualmente acessível a todos. Com base nessa temática, assinale a alternativa correta. A educação garante mobilidade automática e linear a todos os indivíduos, então basta estudar, você automaticamente vira CEO de uma grande empresa? Sabemos que não é assim, né? Não é exatamente isso, inclusive hoje, ainda mais, né? O diploma que garante sucesso, ainda cada vez menos, né? Diante do contexto em que não se é mais uma situação muito especial e particular ter o diploma universitário. B. A escola assegura igualdade de condições a todos os seus alunos, independente de origem? Sabemos que não. Então existem várias situações que a escola nem sequer tem conhecimento, que criam um fosso gigantesco entre os alunos. C. A educação pode contribuir para a mobilidade social, mas sua eficácia depende de fatores sociais, econômicos e culturais. Então sim, não dá para dispensar a educação como mobilidade social, ou seja, ainda é por meio da educação, e no nosso país, que uma pessoa chega a ganhar, às vezes, até 10 vezes mais que a outra por ter nível superior. Então, o nível de desigualdade entre quem tem nível e quem não tem nível superior no Brasil, dependendo da área que atua, é gigantesca. Então, ainda continua sendo. Só que quanto isso leva você a outra situação de classe, depende muito de fatores sociais, econômicos e culturais. Então, depende muito da região onde você mora, depende muito da cultura e da economia do lugar onde você está inserido. Então, depende de vários contextos. 8. Segundo Pierre Bourdieu,
A relação entre escola e desigualdade social não se limita à exclusão direta de indivíduos, mas opera também por meio de mecanismos simbólicos. Um deles é a legitimação do mérito como justificativa para desigualdades escolares. A esse respeito, uma das alternativas expressa uma crítica de Bourdieu à meritocracia escolar. O mérito é sempre o reflexo da inteligência natural de cada aluno? Segundo ele, não, né? A lógica do mérito defende isso, né? Que é natural que eles tenham níveis diferentes de inteligência, porque, de fato, eles têm capacidades diferentes, então é pelo mérito, ou seja, cada um, mesmo tendo capacidades plenas, um se esforçou mais que o outro, então tem sempre essa visão. B. A meritocracia funciona bem. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu peço licença para vocês, mas eu quero passar um recado importante para você, professor da educação básica, que está estudando para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos disponibilizando 15 cursos EAD específicos para este concurso. Inclusive, nós temos uma proposta pedagógica. Nós vamos aprender 100% dos conhecimentos básicos, 100% dos conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, matemática aplicada, direitos humanos e legislação para todos os cargos. E nós temos aqui também a parte específica, que é a parte desse vídeo que você está assistindo. Esse vídeo aqui é um vídeo demonstrativo. Você vai ter aqui, nós temos todos esses cursos, incluso também a parte básica, investimento apenas isso mesmo, ó, R$ 199,90, né? Aqui você vai ter a BNCC, que com certeza vai cair algumas questões na sua prova, na prova de conhecimentos específicos. Você tem a parte de conhecimentos pedagógicos, tendências pedagógicas, história da pedagogia, escola inclusiva, projeto político pedagógico, gestão democrática e muito mais. E você tem ainda também umas 10 horas de resolução de questões de últimos concursos. Infelizmente, nós não temos concursos, muitas questões da banca Consulplan, mas nós temos aí umas 10 questões de resoluções de questões de concursos anteriores de professor, principalmente da banca que é o terror de todas, que é da FGV. Se você estuda pela banca FGV, você pode ter certeza que você se prepara para diversos concursos. Lembrando que nós temos aqui playlist, olha só, de filosofia, de história, língua portuguesa, biologia, sociologia, artes, língua inglesa e educação especial. Todos os dias, aqui na Lá Concurso, estou gravando esse vídeo dia 22 de maio. Todos os dias, a nossa equipe ela disponibiliza 15 vídeos para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas. Pelo menos 15 vídeos, tá certo? Pelo menos 15 vídeos. Gostou? Curta esse vídeo, comente, compartilhe, nos siga lá no Instagram, ajude esse projeto. Apesar de serem aulas demonstrativas, eu tenho certeza que ela cumpre aí parcialmente a nossa função social. Bacana? Espero vocês. Valeu! Tchau!